Direto da redação. E nesses tempos de proposta de controle, de contenção das fake news, deixa eu chamar de novo novamente aqui ao Estúdio Rio Digital, a colega Cláudia Freitas, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia, novamente. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão acompanhando o Direto da Redação. Roberto, a defesa do suplente de deputado federal Caio Viana, do PSD, se manifestou após a ex-mulher do parlamentar fazer um registro de ocorrência na delegacia de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, na semana passada, acusando o político de ter invadido o seu apartamento e ter levado praticamente todos os móveis, objetos eletrodomésticos. Além desse fato, a empresária Luana Albernaz, ex-mulher de Caio Viana, está processando por não pagar pensão alimentícia para o filho do casal, de apenas 5 meses de vida. Quem assumiu a defesa do político, nesse caso, foi o escritório de advocacia Santos, Filho e Reide. A gente conseguiu conversar com os advogados responsáveis, mas eles não quiseram gravar entrevista. Mas eles nos confirmaram que o imóvel em que Luana reside é alugado em nome de Caio, e os móveis e eletrodomésticos que foram levados pelo parlamentar pertencem à sua família. O acesso ao apartamento, segundo os advogados de Caio, foi feito pela portaria social com uso de senha eletrônica, que o político normalmente usava antes de se separar. Para os advogados, esse fato deixa claro que não houve nenhum acesso indevido ou arrombamento, o que desmente, na opinião deles, a acusação de invasão domiciliar. Os advogados também comentaram que esse contrato de aluguel do apartamento está para vencer. Então, Caio Viana teria acordado com a ex-mulher de ir ao imóvel para retirar todos os pertences da sua família, que estavam emprestados ao casal desde que eles foram morar nesse apartamento. Ele teria, inclusive, avisado a Luana que naquele dia iria pegar os móveis. Em uma entrevista à imprensa local, um funcionário do edifício negou qualquer incidente naquele dia envolvendo Caio e Luana. Em relação ao pagamento de pensão alimentícia, que, segundo Luana, está sendo negado pelo parlamentar, os advogados afirmam que o seu cliente nunca deixou de ajudar financeiramente o filho. Segundo eles, desde o nascimento do filho, Caio tem sido um pai presente, amoroso, que dá todo o suporte financeiro para a saúde e bem-estar da criança. Eles adiantaram que essa questão familiar ela está sendo tratada em um processo que tramita na vara de família em Campos e corre em sigilo para preservar a imagem da criança. Os advogados afirmaram também que Caio Viana pediu para tratar do tema com cautela para preservar a integridade do filho e disse que tudo ficará esclarecido na justiça em muito breve. Já essa versão, Roberto, ela é contestada pela advogada de Luana Albernaz, a advogada Andréia Paz Gaziri, que também conversou com a gente nesse fim de semana através de mensagem pelo WhatsApp. Ela deu os seguintes esclarecimentos aos nossos questionamentos. Perguntamos sobre a afirmação de Caio Viana de que todos os objetos, móveis, eletrodomésticos levados do apartamento por ele pertencem à mãe do parlamentar e estavam emprestados por ela desde que o casal foi morar no imóvel. A advogada de Luana responde o seguinte: essa informação é novidade e ainda assim ele deveria ter restituído esses bens de forma correta e não cometendo fato qualificado pela lei como crime.
Nós perguntamos à advogada quem estava no apartamento quando Caio Viana entrou nele. Ela responde o seguinte: a secretária do lar da senhora Luana. Perguntamos como Luana Albernaz ficou sabendo que a sua casa estava sendo esvaziada e qual foi a sensação que ela teve com essa notícia. A advogada responde: Luana ficou sabendo através do aplicativo do celular que Caio ingressou no imóvel e, posteriormente, pela secretária do lar de Luana. Luana inicialmente ficou estarrecida com a atitude de uma pessoa que esteve com ela por longo período. Inicialmente, Luana está acolhida na casa de seus familiares, uma vez que encontra sem os seus objetos necessários para viver dignamente. Perguntamos como Caio acessou o apartamento de Luana, se há indícios de arrombamento ou se ele usou a senha eletrônica. No caso dele ter usado essa senha eletrônica, questionamos se essa senha foi alguma vez trocada após a separação do casal e, em caso positivo, se ela foi posteriormente fornecida por Luana a Caio. A advogada responde o seguinte: ele acessou o apartamento pelo reconhecimento facial do prédio, portaria remota. Não existe senha. Caio sabia que não deveria ingressar no imóvel, ressaltando que essa não foi a primeira vez que Caio teve essa atitude de ingressar no imóvel sem autorização. Perguntamos se Caio avisou a Luana em algum momento que passaria no apartamento para levar os móveis e utensílios que ele diz ser da sua mãe, se houve algum acordo entre eles para a devolução do apartamento e desses móveis, e se sim, o que ficou acordado. Segundo o advogado, Roberto, Caio nunca cientificou Luana de ter qualquer informação de ingresso no imóvel, bem como da retirada desse, uma vez que Caio tinha ciência que o imóvel estava sendo utilizado única e exclusivamente por ela. Perguntamos quando Caio e Luana se separaram. A advogada conta apenas que, em dezembro, o político saiu e nunca mais retornou. Em relação à pensão alimentícia, perguntamos se Caio sempre se negou a pagar as despesas da criança, se ele nunca manifestou o desejo espontâneo de ver o filho, e como Luana está bancando sozinha as despesas do bebê. A advogada responde: Caio combinou que arcaria com as despesas até março do corrente ano. Depois disso, ele parou de dar assistência. Foi quando Luana ingressou judicialmente buscando resolver o problema. Roberto, a empresária com quem Caio Viana que ele se relacionou por 10 anos, pertence a uma das famílias mais tradicionais de Campos dos Goytacazes, influente no ramo da economia regional e da política. Luana Albernaz é neta do ex-deputado estadual e ex-vereador Paulo Albernaz. O parlamentar morreu no ano de 2018, vítima de um infarto fulminante. Os negócios da família de Luana são diversificados, envolvem os ramos de vestiário e shopping center e também motéis. Ela mesma é dona de uma das marcas de roupas mais famosas de Campos, que fica em um shopping center. Em nome de Luana, nós encontramos também um apartamento avaliado em torno de 1.500 milhões de reais. Já Caio Viana segue com os olhares voltados para o futuro na política. Ele deve assumir nos próximos dias a cadeira de deputado federal, no lugar do correligionário Daniel Sorães, que retorna a partir dessa quarta-feira agora ao cargo de secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, na gestão de Eduardo Paes. As posições sociais e políticas, tanto de Caio quanto da família de Luana e da própria Luana, tem sido, Roberto, o combustível que vem
alimentando esse cenário polêmico de intrigas em torno da recente separação do casal. E foi um dos temas mais badalados da sociedade campista. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Cláudia. Um bom dia para você. Obrigada, para você também e para todos. Olha só, a excelente reportagem de Cláudia Freitas. Eu gostaria de desdobrar isso, porque eu conheço as duas partes. Eu conheço o Caio e conheço a Luana. E são duas pessoas, assim, particularmente queridas. Eu conheço a Luana, acho que Luana está sendo induzida a erro. Porque o que foi evidenciado agora aqui pela Cláudia Freitas, ou tem gente, eu não sei quem está induzindo quem a erro, desmonta a tese de invasão de domicílio. Vai falar aqui um simples estudante de direito que está fazendo curso de direito. O que caracteriza a invasão de domicílio? É alguém entrar no domicílio sem autorização. Tem porta arrombada ali, Caio arrombou a porta. Ele tinha a chave do domicílio. Esse domicílio estava em nome de quem? Estava alugado em nome dele. Ele tinha acesso frequente ao domicílio. Me parece que o reconhecimento ali é pela face, é um reconhecimento facial. Então por que não pediu a mudança desse reconhecimento e impedimento? Em algum momento o parlamentar ele foi notificado pela Luana que ele não poderia acessar o apartamento que está alugado em nome dele, onde tinha pertences dele, do filho, lá com o filho, para ver o filho. Havia alguma determinação judicial para que ele não frequentasse o apartamento? Se não existe isso, se não tem, fica praticamente desmontada a tese de invasão de domicílio. Então, acho que isso aí já caiu por terra. E segundo, não houve subtração. E se houve subtração de móveis, de alguma coisa, e tinha uma funcionária lá, por que não acionou a polícia? Não chamou a polícia? Antes de chamar a polícia, foi para a rede social 24 horas depois, para depois procurar a polícia, contratar um advogado? Por que se alguém invade meu domicílio aqui, imediatamente eu ligo, ó, tô em invasão de domicílio aqui, tá acontecendo aqui uma subtração de móveis aqui. Aí eu gostaria de colocar aí, porque os dois veículos que fizeram reportagens sérias nesse episódio, vamos aqui fazer justiça, foi Jornal Globo, fez uma cobertura séria, Folha da Manhã em Campos, porque apurou. Vamos colocar aqui o que diz a Folha da Manhã. Deixa eu chegar aqui, que eu vou aqui, tá na tela aí, mas eu prefiro ler aqui, que eu tô mais de pertinho, que eu tô sem o meu óculos aqui. O que diz a Folha da Manhã? Abre aspas. Apesar de informações de que a mudança ocorreu de forma tumultuada, a Folha esteve no imóvel. Um funcionário do prédio disse que a retirada dos móveis do apartamento aconteceu sem nenhuma confusão. Então desmente, cai por terra essa questão de que houve uma invasão de domicílio. Cai por terra. Me desculpe a advogada, sabe, doutora, porque eu acho que essas questões têm que ficar, eu tenho responsabilidade com o que eu divulgo. Eu nem entrei nesse tema antes, porque, assim, nem pretendia, porque eu acho que isso tem que ser tratado em vara de família, não é em rede social, e não é em jornal, não é em programa aqui, como eu estou tratando. Mas como houve essa comoção toda, essa cobertura toda midiática, esse espetáculo, aí eu, me desculpe, eu me senti instado, fui provocado pela minha equipe aqui a entrar no tema. Eu estou entrando aqui porque eu fui voto vencido, senão não abordaria. Então a senhora me desculpe, mas assim eu tenho que ter cuidado naquilo que eu divulgo, porque ainda que eu esteja só divulgando o que está relatado lá no papel, mas se eu estou copiando para difundir inverdades, isso não me exime de responsabilidade. Olha os recibos aí do pagamento. Isso aí são recibos que o parlamentar, ele deu, né, o dinheiro, essa coisa toda, fez toda a cobertura de despesas. Então são despesas pecuniárias que ele cobriu. São os recibos com exclusividade que nós estamos mostrando aqui. Então, doutora, isso também derruba, me desculpe, essa acusação de que não dava nada. Porque isso que está em rede social divulgando, que o rapaz não dava pensão, que o rapaz não cobria custo, que o rapaz não cobria nada. E eu tenho outros documentos aqui, eu tenho planilhas de custos aqui, de gastos. Deixa eu ver aqui, planilhas de gastos aqui. Deixa eu ver as planilhas que eu tenho aqui, que eu não vou colocar aqui, não deu tempo, porque eu tomei o cuidado, a cautela de apurar isso.
Está aqui, ó. Primeiro mês de 8/12 a 22, 8/1 de 2023. Teve plantão noturno de enfermeira, todos os custos, R$ 180 por plantão. E plantões diurnos em dias intercalados com custo de R$ 180, totalizando R$ 8.100 no primeiro mês. Enfermeira que ele pagou para cuidar, para fazer o acompanhamento dela com o filho. E assim me assusta que isso tenha surgido e se tornado assim público às vésperas do rapaz assumir um mandato de deputado parlamentar. Eu estou falando aqui uma coisa de duas pessoas que eu gosto e as coisas têm consequências jurídicas. Eu estou vendo um monte de gente em rede social colocando aí, tentando se eximir dessa profusão de notícias falsas aí, dessas questões todas, colocando autorizado por fulano, autorizado por Luana. Isso não exime ninguém de responsabilidade não, hein? Eu não posso pegar um revólver e atirar em ninguém com autorização assinada por mandante, não. Isso não me torna inocente, não. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, reputação. Eu não vou promover, gente, assassinato de reputação. Eu não faço isso, não vou me proceder dessa forma. Contra quem quer que seja. E outra coisa também que eu gostaria de perguntar aqui é o seguinte, assim, são questões que vão surgindo aqui. Eu vou em cima aqui do que a advogada está falando. O Costa de Rio das Ostras, o que o Costa está me dizendo aqui? Já tem aqui as pessoas comentando aqui, eu tenho litigância de má-fé, o que o Costa está dizendo aqui. Pode ser caracterizado, se ficar comprovado que é tudo mentira, que está lá em denúncia, inquérito policial, foi denunciada a polícia e que em vara de família foi denunciado tudo isso, isso pode caracterizar uma litigância de má-fé. Agora vamos ao que é mais grave no que Cláudia Freitas trouxe agora aqui, dizendo o seguinte, que os móveis que foram levados de lá, a maior parte dos móveis, os móveis na sua que foram retirados, são móveis cedidos pela família dele, que não é dele. Essas pessoas tinham que desocupar um imóvel. Me parece que tinha uma notificação para ele desocupar um imóvel que é alugado. Ele tinha que levar os móveis para algum lugar da família dele. E ao que me parece isso foi acordado. E eu tenho aqui, ouvi um funcionário que participou lá na hora, o funcionário que conversou comigo, não sei se ele vai falar isso, não sei se é testemunho, ele disse que houve uma videochamada entre a Luana e o Caio, algo que estaria combinado, esse funcionário fala. Que foi uma videochamada dizendo, isso aqui pode levar, isso aqui não pode levar. Meu Deus do céu, assim, eu só espero, sinceramente, eu não vou acusar aqui, eu não quero fazer nada, porque, em primeiro lugar, ela é a menina maravilhosa comigo, sempre foi. Ela não é uma pessoa ruim, Luana não é uma pessoa, assim, nunca me pareceu uma pessoa consciente. Eu acho que está estumada, acho que sabe aquela coisa que as pessoas estão tentando apagar incêndio com querosene. Então tem gente que nesse momento está induzindo a menina para um caminho que daqui a pouco essas pessoas, quando ela estiver respondendo as consequências jurídicas desses atos, essas pessoas não estarão com ela. Então isso é, é o que me penaliza, sabe? E daqui a pouco essas pessoas que divulgaram isso, de forma indevida e de forma assodada ou mal intencionada, essas pessoas também estarão respondendo por isso, porque isso caberá medidas, pedindo reparação por danos morais. É uma figura pública, o cara, às vésperas de assumir um mandato, e sofreu um lixamento moral, e sofreu assim, praticamente um assassinato, uma tentativa de assassinato de reputação. Essas fotos da Luana, inclusive, elas são recentes, são fotos recentes. Aí você vê uma jovem empresária. Eu nem sabia que ela tinha esse imóvel, esses detalhes eu não sabia. Eu estou sabendo agora, pela reportagem da Cláudia Freitas, que está no Portal Rio também, que deve subir essa reportagem para o Portal Rio. Eu nem sabia desse detalhamento. Eu acho que isso é muito grave tudo que está acontecendo. E em função desse noticiário, saiu uma decisão judicial dando prazo para o cara entregar móveis, entregar tudo. Olha as consequências que isso vão ter, gente, que isso vai ter. Aí tudo bem, ele vai apresentar nota depois lá, as notas fiscais desses móveis. Quem vai responder por isso? Quem é que vai responder? Porque o juízo vai ser informado disso, essas notas serão apresentadas em juízo. Como é que você faz isso? Como é que faz um negócio desse? Nesse momento aí tem que ter equilíbrio, sabe quem?
o equilíbrio que tem que ter, a dosimetria, nesse momento, me desculpe, é o advogado ou advogada. Que tem que chegar para cliente e falar, olha, tem prova de registro seu? Onde estão as notas fiscais? Eu preciso apresentar para o magistrado que esses imóveis são seus, para ele reaver, pedir para entregar esses imóveis de volta, eu tenho que entregar aqui as notas de tudo isso. Você teria isso? Então isso tudo, e nós estamos num momento de discussão no Congresso da PL das fake news. Isso tudo aqui depois que é noticiado em sites, alguns que são chamados barriga de aluguel, são sites que são feitos para isso, para prestar esse tipo de serviço, eles vão para redes sociais e isso as redes sociais saem distribuindo. Então o que a PL das fake news está discutindo nesse momento, que tenta se aprovar? Medidas para impedir fake news, a distribuição de fake news em rede social, mas é preciso, e acho que isso tem que entrar em discussão, saber quem produz as fake news. Porque tem, a rede social ela só distribui, mas alguém produz a notícia falsa que é distribuída nas redes sociais. Aí é que entra, eu acho, a discussão, e talvez Caio, como parlamentar, encampe essa discussão, porque vai ter elementos, inclusive pessoais, para discutir isso. Advogado, muitas das vezes, quer apenas figurar como patrono no processo. É o que diz aqui o Costa. Eu vou botar aqui o que diz o Costa aqui. Tudo que o Costa diz aqui, sabe por quê? Porque fica aparecendo aqui. Deixa um instantinho aqui. Costa, que também aqui é um vocacionado no direito. O Costa é da cidade de Rio das Ostras, tá? Põe aí o que o Costa tá falando aí, Júlio, por favor, na tela aí. Orni Costa. E são questões pertinentes de se discutir nesse momento, porque o dano causado foi muito grande. Se causou um dano muito grande a esse rapaz. E é preciso, nesse momento, rastrear, porque isso cheira, sabe o quê? Fofoca de assessor de imprensa, porque isso sai primeiro naquele site de Brasília, quem levantou esse site, inclusive, foi o Léo Dias, né? Então as pessoas hoje seguem o modelo do Léo Dias, no site do Metrópolis. E pode ter certeza que isso vaza de um assessor de imprensa, ele compra a narrativa do assessor de imprensa e depois ele vai ouvir a outra parte. Ele não apura. A única duas fontes dele é o assessor de imprensa e a outra parte. E não ouve mais ninguém, vai embora. E toca ferro, e toca fogo. Sim, é preciso ter muita responsabilidade. Isso não é comunicação. Isso não é informação. Isso é destruição de reputação. Isso é assassinato de reputação. Me desculpe aqui a franqueza, mas é isso. Eximindo aqui 2 veículos de comunicação, pelo amor de Deus. O Jornal o Globo fez um trabalho seríssimo, apurou o que tinha que ser apurado, ouviu, foi assim, fez jornalismo. Folha da Manhã em Campos, fez jornalismo. Porto foi lá, ouviu uma parte, ouviu outra, deu a notícia, não deixou de dar. A notícia, a reportagem da Folha da Manhã está aqui. Você vê que ela ouve, ela vai lá tentar ouvir os síndicos, os funcionários do prédio. E os funcionários desmentem essa tese de que houve invasão. Eu só espero que isso se resolva. Que eu tenho outros elementos aqui, eu tenho mais coisas aqui que a Cláudia tem, que a Cláudia levantou aqui. Deixa eu ver aqui, olha o que o Costa diz aí, ó. O que o Costa diz? Bom dia, Roberto e toda a equipe do Vídeo Digital. Nós temos que parar de usar essa expressão mentira em inglês, quer dizer fake news, e falar mentira é mentira, mas em português. Talvez o nosso povo venha acordar. E ele diz aqui, ó, litigância de má-fé, ele se refere à reportagem que está aí no ar. Advogado muitas das vezes quer apenas figurar como patrono no processo. É o que ele diz aqui. Não vou chegar a tanto, não vou dizer que é litigância de má-fé, sabe qual? Eu não sei. Talvez essa advogada ela tenha elementos que eu não sei se tem, se não tem. Em tese, talvez agora a pessoa pode arguir isso. Talvez se ela estiver cometendo, se ficar comprovado que é litigância de má-fé, eu creio que a profissional está sujeita a responder uma reclamação na Ordem dos Advogados do Brasil. Advogado. Porque isso tudo que nós exibimos aqui agora é muito sério. Isso foi para grupo de WhatsApp, esse rapaz foi esculhambado, mas foi, acabou, foi uma destruição.
cuidado com essas notícias. Esse é o Caio Viana, que vai assumir o mandato do deputado essa semana, provavelmente. E foi o alvo de todas essas notícias. Agora eu quero aqui enaltecer aqui o equilíbrio, porque ele teve muito equilíbrio. Em momento algum ele veio a público refutar. Ele diz ali, segundo a Cláudia Freitas ali, que ele pede o máximo de cautela para preservar a imagem do filho dele, a criança de 6 meses. No meio disso tem uma criança de 6 meses ou 5 meses. Isso é muito sério. É um caso de família que virou escândalo, que se tornou uma baixaria tremenda. E tem mais coisas aqui que eu acho que eu vou mostrar. Peraí, por favor. Não sei se já mostrou aí. Tem o plano de saúde também, que mostra que ele banca o plano de saúde da criança. Então, doutora, como é que é isso? Como é que ele deixou de... Ó, tá aqui, ó. Eu vou poupar só o nome da criança, tá? Por favor. Como é que é isso? Não paga nada, já tem um monte de nota ali, um monte de recibo ali dizendo que paga. Não está puxando nada, eu tô aqui com a planilha aqui, com um monte de dinheiro aqui, que pagou aqui a enfermeira. E tenho aqui o Plano de Saúde Sul América. Plano de Saúde Sul América. Eu poupo o nome da criança aqui, tiro o nome da criancinha, só ponho o sobrenome. Põe aí na tela, por favor, tem como colocar? Oi? O nome tá borrado já. O nome tá borrado, o primeiro nome eu borrei aqui. Eu borrei o primeiro nome. Então, se não é esse trabalho agora da Cláudia Freitas, esse trabalho de levantamento de dados que a Cláudia fez, ela sai em busca, ela está há alguns dias já em busca dessa reportagem, nós estaríamos comprando aqui gato por lebre. Estaríamos divulgando, olha aí é o plano de saúde da criança, Sul América. Eu estaria vendendo essas informações, todo mundo está vendendo aí, olha aí, tá aí o plano de saúde da criança. E o problema é o seguinte, depois que isso tudo foi esclarecido, o cara colocar a briga no lugar, ele não terá o mesmo espaço que teve dos seus detratores. Vai dar notinha, vai dar aquela coisa escondidinha. Olha, eu me recuso a fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu me recuso, eu não... Essa aí eu não vou... Não vou entrar nessa não.